Bom dia, meus alunos do oitavo ano ABCD, Colégio Estadual da Polícia Militar de Lusiânia, Eli da Silva Braz. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vocês pensavam que eu não ia aparecer mais? Não ficaram livres de mim, não. Veja bem, hoje nós estamos na 13ª videoaula Matemática Algébrica, oitavo ABCD. Hoje, 6/11/2020, eu, professor João Carlos, estou aqui para ajudá-los a tirar alguma dúvida em relação ao novo conteúdo que eu enviei para vocês dessa atividade para o dia 6/11 a 9/11, segunda-feira próxima. Esse conteúdo está sendo cobrado no GR8, aba atividade. Você deverá resolver isso lá. Porém, eu mandei para vocês também, via GR8, uma apostila para poder ajudá-los a resolver essas nossas questões. Ajudá-los, entendeu? Hoje nós vamos falar de grandezas proporcionais. Eu tenho as grandezas direta e inversamente proporcional. Primeiro vamos ver o que é uma grandeza na nossa questão. Grandezas proporcionais pode ser medida ou calculada, medido ou calculado, da seguinte maneira. Quando eu tenho, por exemplo, velocidade, quando eu tenho área, quando eu tenho volume, isso eu posso estar trabalhando uma grandeza, certo? No caso da grandeza proporcional, implica em uma variação de uma pela outra, ou seja, para que eu tenha um cálculo preciso, eu tenho que ter a variação de velocidade com, exemplo, velocidade de tempo. Vamos usar um exemplo assim. Porém, alunos, na primeira parte dessa nossa questão, eu vou trabalhar uma coisa chamada razão. Razão. Quando eu falo para você, aluno, razão, você vai sempre lembrar de uma coisa chamada fração, porque é uma sobre a outra. Vou te dar um exemplo, só para a gente entender legal. Deixa eu ampliar essa leitura aqui, porque a letra está muito pequenininha e está muito distante aqui, e eu não quero ficar forçando a minha vista. Olha, ele fala assim para mim, ó. Vamos fazer uma relação com números entre duas grandezas, trabalhando para tanto uma coisa chamada razão. Veja o enunciado. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, ela produz 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. Então eu vou pegar isso e vou fazer uma demonstração de como calcular. Nós estamos falando que elas servem para medir ou volume, velocidade e tal. Razão. Então eu vou pegar aqui, ó, só para você entender bem. O que eu posso fazer para você aqui? Vamos pegar. Primeiro, vamos parar de balançar o nosso apoio aqui. Leia o enunciado e atente para o quê? Tempo. E qual é o outro? Número.
primeira 2 horas, ele produz quantas impressões? 40. Nas 3 primeiras horas, 80. Nas 4 próximas, quanto? Que não é 80 não, professor João Carlos, aqui é 60, desculpa. Nas próximas 4, 80. Nas 5, 100. Se eu quisesse adicionar aqui umas 6 horas, seria quanto? 120. 7 horas, 140. E assim por diante. Aqui eu estou trabalhando razão. O que é a razão nesse caso? Eu tenho uma proporcionalidade entre as grandezas, que eu vou encontrar, quem? É dada pela razão de tempo, certo? Sobre o número de cópias produzidas. Isso é uma razão, tá? Isso é uma razão. Vejamos aqui. Se eu preciso adicionar. Qual foi o tempo gasto? 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter o quê? Uma razão que é diretamente proporcional. Ela é diretamente proporcional a quem? Ao número de cópias, certo? Então eu tenho uma coisa o quê? Diretamente proporcional. Veja, uma coisa que eu não coloquei aqui, somente para você ficar de cabecinha quente. Se em 2 horas ela produz 40, em 3 ela produz 60, qual a diferença daqui para cá? 20. Logo, em 1 hora, ela estaria produzindo quantas cópias? 20 cópias, aluno. Cada hora ela está produzindo 20 cópias. Ó, na primeira hora 20, na segunda 40, na terceira 60. Veja, a diferença entre um e outro aqui é 20. Então, essa é uma razão. Certo? Aí, vamos pegar um exemplo aqui mais bonito, para que você faça aí para mim. Veja bem, a questão ele fala o seguinte. Um prêmio de 600 mil reais vai ser dividido entre acertadores de um bingo. Pô, pensou se a gente acerta um bingo desse? Observando a tabela abaixo. Vou apagar aqui. Observando a tabela abaixo. O que teremos na tabela abaixo? Número de acertadores. Número de acertadores. E o que mais? Eu terei o prêmio. Então, vamos lá. Isso está no enunciado, certo? Eu tenho 3 acertadores e tenho 4 acertadores. 3 acertadores ganharam, o prêmio foi de 200 mil reais. Certo? E 4 de quanto? 150 mil reais. Então veja, montei aqui esse gráficozinho, esse quadrinho aqui para facilitar a sua vida. Seguindo na pergunta, qual é o número de acertadores do prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil? Então, vamos nós. Qual é o valor do prêmio total? Era de quanto? Vou colocar aqui nesse cantinho. 600 mil. Esse era o valor total. Então você vai fazer assim. 3 pessoas ganharam quanto? 200
mil cada um. Ótimo, professor. Ou seja, cada um acertador faturou 200 mil. E, no segundo caso, cada um acertador, fazendo 4 acertadores, ganharam quanto? 150 mil. Daí ficou fácil. Mas a pergunta que eu lhe fiz era, qual é a razão? Então o que você vai fazer? A razão entre o número de acertadores do prêmio de 200 mil e o número de acertadores do prêmio de 150 mil é quanto? Quantos acertadores? 3. Quantos acertadores? 4. Certo? Dividindo tanto o numerador como o denominador por 50 mil reais. Mas, pô, professor, o senhor me explica uma coisa que eu não entendi. O senhor falou que cada uma pessoa ganhou quanto? 3 dividiram esse prêmio aqui. 4, 150 mil. Mas quanto que era o valor total? 600 mil. Qual é então a razão? 3 sobre 4. Ah, professor, mas aí eu não entendi uma coisa. Eu fazendo os meus cálculos aqui, eu achei um valor de 50 mil. Moleza, 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 moleza. Olha lá. 250 mil. Multiplicado por quanto? Por 3. Vai dar quanto? 150 mil. Quantos acertadores são aqui? 4. E agora? 4 multiplicado por quanto? Por 50 mil. Vai dar quanto? 4 vezes 5, 200. Ah, professor, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu vou fazer assim, para você entender melhor. A minha razão era quanto? 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador, e vou dividir o denominador por quanto? Por 50 mil. Isso, professor. Porque para que eu venha ter... Quanto que era o prêmio total, alunos? 600 mil. Tá? 600 mil. Aqui não daria. Porque, olha só, eu estaria ultrapassando. Aqui estaria dando 1.200.000. Não era. Era quanto? 600 mil. E agora? Então a razão é quanto? Eu só estou te pedindo a razão. A razão é exatamente essa minha fração. Que era de quanto? 3/4. Legal? Ótimo. Eu parti para a primeira parte da pergunta. A segunda, olha como é que é a coisa. Ah, vou até deixar aqui. Na segunda pergunta, ele me faz o seguinte questionamento. Deixa eu olhar a pergunta. Qual é a razão entre os prêmios da tabela, ok? Considerando 3 acertadores e 4 acertadores. Qual é a razão? Considerando 3 acertadores e 4 acertadores. Isso é a pergunta dele para nós. E nos dando o quê? A tabela ali para te orientar. Então, qual era a razão que eu tinha aqui? Qual é a razão entre os prêmios da tabela acima? Considerando 3 acertadores e 4 acertadores. Oh, aluno! 3 acertadores. Quanto que era o prêmio? 200 mil. Vou até fazer assim, tá bom? E quanto que era de 4?
150 mil. Certo? Você está montando o quê? A razão que ele está me pedindo. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos dividir o numerador por 50. Por 50. Vai dar quanto? 4. E vamos dividir o denominador por quanto? Por 3. Aí você vai me perguntar, mas professor, agora que eu não entendi nada, aonde o senhor está tirando essas coisas, professor? O aluno, é fácil de eu te explicar. Eu estou fazendo o quê? Uma regrinha de 3 simples. Esse que divide esse que divide esse. Então, 200 mil, certo? Dividido por 4. Vai dar quanto? 50 mil. Ok? 150 mil dividido por 3. Vai dar quanto, aluno? 50 mil. Logo, qual é a razão da segunda questão que eu lhe fiz? 4 terços. Ai, professor, e agora? Como é que o senhor fez isso? Simples. Aqui eu estava fazendo o quê? Peguei esse e esse, e esse e esse. E dividi por quanto? Por 50 mil. Mas, professor, explica uma coisa. De onde o senhor está tirando os 50 mil? Daqui, ó. 200 dividido por 4, 50 mil. 150 dividido por 3, 50 mil. Qual é a razão? 4 terços. Na primeira, qual era a razão? 3 quartos. Certo? Eu estaria pegando esse aqui, este aqui. Aqui o que eu estou fazendo? A operação para achar a minha razão. Na letra C, ele me faz a seguinte pergunta. Vamos ver se está aqui. Qual é o número de acertadores e os prêmios? O número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Ah, professor, aí agora o senhor vai ter que explicar o que é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Bom, a direta eu falei agora há pouco, não foi? Ah, professor, eu não prestei atenção, então tá bom, vamos te dar a definição, aluno. Que nós temos que dar a definição para a direta. Não é essa que você está querendo? O que seria uma diretamente proporcional? Eu falei aqui, antes de eu apagar, quando eu tenho uma grandeza proporcionalmente direta, é quando duas grandezas, seja elas velocidade, tempo, elas venham a implicar no quê? Na variação de uma pela outra. Ou seja, duplicando uma delas. Viu aquele exemplo que eu fiz aqui embaixo? 1 dava 20, 2 dava 40, 3 dava 60. Aquela ali era o quê? Seria o quê? Grandeza diretamente proporcional. Já a outra que eu estou te falando, ela é o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? O que é ela? Veja que naquela apostila eu passei para você. Quanto maior é o número de acertadores, menor será o valor do meu prêmio.
Isso aqui é o quê? Uma grandeza, o que, aluno? Inversamente proporcional, professor. Quanto maior for o número de acertadores, menor será o meu prêmio. Veja, aqui eu tinha 3 acertadores e o prêmio foi de 200 mil. Aqui eu tenho 4 acertadores e o prêmio é de quanto? 150 mil. Ok? E vai assim por diante. Quanto ele é inversamente proporcional quando um for maior do que o outro em termos de valores. Pronto. Se você pegar aquela atividade da apostila que eu te encaminhei, você vai matar essa charada dessa minha questão. Veja, deixa eu me afastar. Olharam? Então eu tenho o quê? Quanto maior for o número de acertadores, menor será o meu valor de prêmio para cada acertador. Para cada acertador. Ok? Então, partiu. Vamos fazer outro. Ah, professor, não estou entendendo nada. Calma. Digamos aqui, aluno, se eu tivesse 6 acertadores, o prêmio seria de quanto? 100 mil. Então, viu aí? Quanto maior for o número de acertadores, menor será o prêmio pago a cada um acertador. Isso é o quê? Qual é o nome que eu vou dar a isso daí? Uma grandeza inversamente proporcional. Ah, estão ficando craques. Eu sabia disso. Veja um outro exemplo que eu vou falar aqui, para a gente encerrar essa nossa aula. Olha só. Os números x, y e 32 são diretamente proporcional. Veja. Aos números 40, 72 e 128. Eu quero que você me determine esses dois números aqui. Veja, x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Eu quero que você determine para mim os valores para x e y. Ora, professor. Então vamos analisar. X e y são diretamente proporcionais a quem? 40, 72 e 128. Então nós temos uma razão entre qualquer um desses números e seu correspondente será igual. Não, professor, agora o senhor está me deixando aqui com a pulga atrás da orelha. Não, aluno, não precisa ficar com a pulga atrás das orelhas, não. Vamos expressar isso matematicamente. Vamos pegar x, y e 32. Vamos pegar os proporcionais. Quais são eles? 40, aqui 72 e aqui 128. Veja, peguei os números iniciais que são diretamente proporcionais aos 3 últimos que ele me passou ali. 40, 72 e 128.
A essas frações, eu coloco uma igualdade entre elas. Certinho? Então vamos lá. Dessa expressão, vamos retirar duas equações. Vamos ver como que seria isso. Vou pegar x sobre 40, que é igual a 32 sobre 128. E vamos pegar, vou colocar aqui, y igual a 72, que é igual a 32 sobre 128. Aí a aluna vira para mim e fala, professor, só não entendi uma coisa. Eu não podia ter feito esse daqui junto? Não podia não. Por quê? Aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho uma variável. Então você tem que, geralmente, para achar o valor de alguma coisa, você tem 3 dados para achar o quarto. Se eu fizesse isso que você me falou, eu só teria 2 dados. Então eu peguei esse aqui igual a esse. Tem quantos números aqui? 3. Vou achar o quarto número. A mesma coisa eu fiz aqui. Quantos números eu tenho aqui? 3. Vou achar quem? O quarto número. Ah, professor, assim ficou bom. Aluno, vai ficar bom agora. Então, aí nós vamos fazer esse que multiplica esse e esse que multiplica esse. Então, eu vou pegar aqui 128x, que é igual a 40, que multiplica 32. Então, vou fazer aqui 32 multiplicado por 40, nada, 4 vezes 2, 8, 12. Então, 128x é igual a 1.280. Esse mocinho está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo 1.280 dividido por quanto? 128. Logo, x é igual a 10. E agora? O que nós vamos fazer? O que você acha que nós podemos fazer? Ah, não sei, professor. Não sei. Vamos fazer o outro. Veja. Eu peguei, fiz uma regrinha de 3. Simples. Não é isso? Vamos pegar o outro aqui. Achei um valor. Então agora vamos partir para quem? Para y. Mesma coisa. 128y, que é igual a 32, que multiplica 72. Então você vai fazer a continha aqui. 32, 72. 4, 6. 4, 22. Então, 4, 10, 3 e 2. 2.340. Então, 128y, que é igual a 2.304. Desculpa, tá? Tá multiplicando. Passou o quê? Y é igual a 2.304 dividido por 128. Y vai ser igual a 18. Aí você faz a conta aí, tá bom? Então, sendo assim, meu aluno, qual será quem? Qual será o valor de x e y? X, você achou quanto? 10. Fizemos uma regrinha de 3, pegamos esse, que é igual a esse, achamos o valor de x. E y, pegamos esse,
e esse. Fizemos uma regrinha de 3 e chegamos a 18. Logo, é diretamente proporcional. 10 é diretamente proporcional a 40. 18 é proporcional a 72. E 32 a 128. Pronto! Conseguiram entender? Ah, professor, aí foi fácil. O senhor explicando fica fácil. Aí eu falo para você, meu aluno, preste bem atenção na sua apostila que eu encaminhei. Você vai conseguir fazer as nossas atividades, certo? Não deixem de fazer, de tentar. A obrigação é tentar fazer. Ficando por aqui, boa atividade, obrigado pelo retorno, tchau para vocês. Olha, a minha atividade é para deixar no GR8 resolvido. Tchau, gente. Passando, fomos. Tchau.